Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal e estamos aqui para mais uma live, hoje com um tema muito bacana. Nós vamos iniciar aí a série de lives, Os Poderes da Mente Consciente. Você vai entender a importância e o poder que a mente consciente vai conceder na sua vida. E hoje eu vou estar revelando 2 segredos que você vai explodir. Você vai dizer assim, a sua mente vai dizer assim, nossa, é isso que eu preciso para minha vida, tá? Então, pega papel, dá uma tarefinha para você já, pegar papel, caneta, para anotar tudo aí. Eu já anotei os pontos importantes para não esquecer nada aqui nessa live para você. Para nós fazer uma live aqui que você possa assistir essa aula também depois, compartilhar, comentar, se inscrever no canal e deixar seu comentário se a sua mente abriu aí, tá bom? Então, para quem está chegando aqui, eu sou Sandra Mônica, sou mentora, treinadora, psicoterapeuta e estou aqui para te ajudar a buscar o autoconhecimento, a se transformar, a buscar a evolução, a buscar o despertar dessa consciência do seu poder mental, tá bom? Então, gente, nessa série a gente vai falar de vários pontos, né? Vai ser várias aulas aí. E é bem legal que você vá acompanhando aí toda semana o vídeo novo no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, como eu falei para você. Eu vou deixar aqui embaixo também o link da Jornada da Gratidão. É uma comunidade onde as mulheres se conectam e lá tem diversos assuntos e você tem aulas ao vivo comigo lá uma vez por semana ou a cada 15 dias, conforme a demanda. E você vai passar por um processo de autoconhecimento, trabalhar suas emoções, você vai entender e tirar bloqueios emocionais e na outra parte você vai ter acesso aí a diversos assuntos para ter o autocuidado, para você se fortalecer financeiramente. Então é uma comunidade que você tem força, energia, que você vai encontrar apoio emocional e você vai conseguir desenvolver e colocar o teu objetivo em prática, tá bom? Então, bora lá então. Eu quero começar com você então, como eu falei para vocês, 2 segredos principais que a mente consciente, quando você entender isso, a sua mente consciente são 2 poderes que vão fazer você ser acima da média de todo mundo. Você vai estar à frente, 1000 anos na frente de todas as outras pessoas, se você conseguir colocar em prática esses 2 segredos que eu vou estar falando para você, tá? O que é uma mente consciente, tá? A mente consciente, ela é uma mente presente, tá? É uma mente que está em presença. Isso é um aprofundamento que eu faço da mente presente lá na Jornada da Gratidão. Então, se você quer saber mais sobre como ter uma mente consciente, uma presença de mente, é lá dentro da comunidade, que daí a gente tem mais tempo, a gente se conversa, a gente tá mais conectado, mais juntinho, mais perto. Aqui é para você ter mais ou menos uma ideia, tá? Para você ter uma ideia de como que é esse caminho aí. Então, eu quero começar contando uma história para vocês, tá? Tinha um filho de agricultores em Louisiana, tá? Lá nos Estados Unidos. Esse filho de agricultores, agricultores arrendatários, era um filho negro e eles eram pobres, né? Eram pessoas pobres e tinha um menino de 9 anos que se chamava Fuller, né? E ele, né, na época era normal, ele conduzia as mulas lá para a mãe dele, o pai dele, né? E trabalhava muito, enfim. E ele costumava ouvir a mãe dele. A mãe dele é muito sábia, sem saber que era sábia, né? E ela tinha a seguinte frase: nós somos pobres porque seu pai não desenvolveu a vontade de ficar rico. E Fuller começou a pensar sobre aquilo. Ele começou a observar. Então, eu preciso desenvolver a vontade de ficar rico. E com o passar do tempo, de tanto ele ouvir a mãe dele falando nisso, porque a mãe dele não julgava que era Deus, a mãe dele não dizia que eles estavam naquela situação, a mãe dele não condenava nada, ela só dizia que eles teriam que ter tido uma mente de rico, uma vontade de ser rico, e que eles nunca tinham pensado, e que o marido dela, que é o pai do Fuller, nunca tinha pensado em ser rico, que estava tão no automático do trabalhar, que era assim mesmo, a vida era assim, e que ele não percebia que ele poderia desenvolver essa mentalidade de ser rico. Então Fuller prestava muita atenção no que a mãe dele falava, né? E aí ele
começou a pensar e observar. E lá por 12 anos, ele fez o seguinte. Ele disse, mas e como que eu vou ficar rico então? Primeiro passo, ele pensou, então eu vou vender. Ele entrou em contato com uma fábrica de sabão e ele se tornou vendedor de sabão, né? Vendia muito bem, conquistou vários clientes, grandiosos clientes e vendeu sabão por 12 anos, tá? E vendia sabão, vendia sabão, vendia sabão. E esta fábrica entrou para venda. E a fábrica estava para venda por 150 mil, se eu não me engano, era na época, né? Não, 125 mil. E aí, o que acontece? Era 125 mil. Ele estava colocando a fábrica para venda 125 mil. Fuller foi lá e fez uma anotação. E aí, ele olhou, observou tudo que ele tinha guardado durante esses 12 anos de trabalho intenso era 25 mil dólares, tá? Gente, é 150 mil, a fábrica estava à venda por 150 mil, me desculpe. E aí Fuller percebeu que ele só tinha juntado esses 25 mil reais aí, 25 mil dólares. E faltava então aí 115 mil dólares, né? E ele pensou como é que ele ia fazer, né? O que eu vou fazer para conseguir esse dinheiro? E ele queria comprar a fábrica. E o contrato dizia o seguinte, que ele tinha um prazo até tal dia para entregar o dinheiro e ele deu esses 25 mil de entrada que ele tinha e se ele não pagasse o valor total cheio até o tal dia, ele iria perder esses 25 mil e não iria ter a fábrica. Ou então, ele deu os 25 mil, ele deu a entrada, ele tinha que dar um jeito de conseguir os 115 mil, para quê? Para poder ficar com a fábrica. O que ele pensou? Né? Nos 12 anos que ele vendeu sabão, ele conheceu muitas pessoas, ele era um bom vendedor, né? E ele conseguiu crédito com todas essas pessoas aí. Né? Então ele conseguiu arrecadar 115 mil, né? 115 mil. E olha só, ele arrecadando esse valor, ele faltava ainda 10 mil, né? E ele já tinha esgotado todos aqueles que ele já conhecia, né? E ele não sabia mais o que fazer. Então ele pensou assim, eu tenho o poder da minha mente, eu posso fazer uma prece, eu vou orar. E ele foi para a casa dele e fechou os olhos e perguntou para Deus, disse, Deus, me dê uma luz, como é que eu posso conseguir esses 10 mil reais que faltam? Isso já era tarde da noite. E no outro dia ele teria que entregar todo o valor que faltava. Aí o que acontece? Ele fez a oração dele e ele veio na consciência dele assim, vai dar uma volta, para dar uma arejada, uma pensada no que ele iria fazer, como é que ele poderia levantar esses 10 mil reais, né? E ele tinha pedido uma luz para Deus para conseguir levantar os 10 mil reais que faltavam. Então ele saiu, né? E isso já era 11 horas da noite. E ele caminhando por uma rua e ele viu uma luz num escritório que estava ainda aberto. Era o escritório de uma empreiteira, 11 horas da noite. E ele chegou na porta desse escritório e ele bateu na porta, pediu licença e entrou. Se encontrava um senhor atrás no escritório sentado com uma cara de cansado, né? E ele percebeu que ele teria que ser diferente, ele teria que agir de uma forma diferente, né, para conseguir esses 10 mil reais. Porque a luz que ele pediu foi aquela luz que ele enxergou no fim da rua, naquele escritório. Então ele entendeu que ali era um lugar que ele teria que fazer algo, né? Olha que interessante, preste atenção. Ele pegou e falou pro dono do escritório, da empreiteira, ele falou o seguinte, você gostaria de receber $1.000? O cara do escritório disse, mas é claro que sim. Olhou com uma cara de espanto para ele. Aí ele disse assim, é o seguinte, olha a ousadia de Fuller. Você faz um cheque de 10 mil reais, 10 mil dólares, fico confundindo dólar com real, né? Faz um cheque de 10 mil dólares, daqui 30 dias eu lhe dou $1.000 a mais. Entendeu? O cara do escritório tinha topado e ele
não pôde dizer que não e achou a atitude dele de uma ousadia grandiosa. E aí ele emprestou. Fuller foi lá e comprou, né, a fábrica, enfim, e se tornou um dos grandes empresários da época. Segredo número 1 de uma mente consciente. Presta atenção, gente, faça as anotações aí. Fuller teve que ser ousado. Ele fez a parte dele, ele fez a oração. No momento que ele fez a oração, ele acalmou a mente dele e ele pediu uma luz. Só que ele pediu a luz e ele não foi deitar, ele não foi dormir. Ele saiu, ele se movimentou, ele foi para a ação. E nesse momento que ele foi para a ação, ele teve que ser o quê? Ainda ousado. Ou seja, mesmo cansado, mesmo sem esperanças, ele estava consciente e ele sabia muito bem o que ele queria. Então, ele foi, como ele percebeu que o senhor do escritório estava cansado, ele sabia que ele teria que ser o quê? Ousado. Senão o cara não ia dar bola para ele, não ia se importar com ele. Uma mente consciente, ela consegue ser ousada. O que é ser ousada? Fazer o que você nunca fez. Dar aquela tacada. Quantas vezes que a gente perde, que você perdeu alguma coisa por não ser ousada, por não fazer, porque ia ficar pensando. Ele podia muito bem ter chegado na porta, visto o senhor cansado, e dizer, não, ele não vai dar bola para mim, eu não vou. Mas era a última esperança dele, ou ele iria perder tudo no outro dia. Se ele não fosse ousado naquele momento, o que iria acontecer? Ele iria perder tudo. A oportunidade da vida dele. Mente consciente é aquela que esvazia e sai para ação. Então, quando a gente diz assim, viver o presente não é você ficar, a vida me levar, é você estar presente para não agir por uma emoção ou por não deixar se levar pelo que o outro está aparentando. Olha a chave que aí tem. Fez sentido para você? Gente, coloca aqui embaixo um comentário, porque se você pegou a chave disso daqui, você destravou 1 milhão de coisas aí dentro da sua cabeça. Foi abrindo gavetinhas aí, eu tenho certeza disso. Tá? Então, esse é o segredo número 1. Ser ousada. Seja ousada. Ousada na seguinte maneira. Ser ousada de estar consciente. Só que uma mente só é consciente se ela sai da mente. Meu Deus, o que é tudo isso? Como eu falei para vocês, aqui eu dou um apanhado geral. Se você quer viver uma vida de consciência, uma vida de presença, uma vida de uma energia, de uma egrégora, de uma expansão e do aprendizado do momento presente, você tem que estar lá na comunidade Jornada da Gratidão. O link tá aqui embaixo, tá? Então faz o favor, entra lá, garante tua vaga. Você tem acesso por 1 ano. E você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. Você vai expandir sua mente, se você quer uma real transformação. Aqui a gente faz um apanhado geral de tudo isso, tá? Então, anotaram o segredo número 1? Esse é o segredo número 1, então, para você ter uma mente consciente, uma mente poderosa, uma mente próspera, tá? O segredo número 2. Vou contar outra história para você, que eu acredito que você assimila muito mais, né? Tinha um rapaz que ele nasceu sem a metade do pé, tá? Ele se chamava, deixa eu ver aqui que eu anotei o nome dele, Tom Dempsey, tá? Ele nasceu sem a metade do pé e sem a metade do pé direito e sem a metade do braço direito, né? Faltava o pé e o braço direito. E ele era um menino que gostava muito ativo e ele gostava muito de esportes. O que o pai dele e a mãe dele fizeram? Fizeram um pé de madeira para ele na época. Fazendo esse pé de madeira para ele na época, ele queria jogar futebol americano, né? E então ele começou a praticar. E adaptaram uma chuteira e ele começou a praticar, porque ele queria muito jogar isso. E aí chegou um momento que ele foi contratado por um dos melhores times dos Estados Unidos na época, tá? Tom Dempsey, tá? Procurem lá que vocês vão achar a história dele no Google, tá? E ele foi contratado pelo New Orleans Saints, tá? É um time bem famoso de futebol americano. Num dia onde 66.910 pessoas gritando,
torcedores pularam com ele. Uau! Onde o time estava empatado 17-17 para cada lado. O que o Tom Dipsy fez? Ele praticou tanto e não desistiu, que ele acertou um gol nos últimos segundos do jogo de 66 jardas, que dá mais ou menos 57 metros. Você sabe o que é isso? Nenhum jogador normal, vamos dizer assim, consegue. E ele conseguiu. E aquelas 66.910 pessoas. Já pensou se ele tivesse desistido? Porque ele não tivesse aceitado a condição que ele tem? Então, o segredo número 2, gente, é sobre aceitar a adversidade que a vida te dá. O que é aceitar essa adversidade que a vida te dá? Tom Dipsy podia ter desistido, podia ter ficado numa cadeira de roda, podia não ter se levantado, podia dizer assim, não, eu sou aleijado, eu sou isso, eu não posso, eu não consigo, mas ele não deixou, ele aceitou que ele era assim, ele se adaptou com aquilo que podia, do jeito que podia, e ele foi em busca. E o que ele fez? Prática. E não é prática de um dia, não é prática de uma semana, não é prática de um mês, não é prática de um ano, é prática de anos e anos. Então, quantas vezes que você tem desistido de algo que você tem praticado? 1, 2 ou 3 vezes, ou 1 mês, 2, 3, ou 1 ano? Tudo isso acontece depois do 4º, 5º ano, minha filha. Minha filha, meu filho. Então, o segredo número 2, aceita as adversidades e os benefícios. A adversidade, ela é a semente, tá? A semente, tá? De algo maior, que nós não conseguimos ver. A adversidade, guarda isso, a adversidade é a semente maior de algo que nós não conseguimos ver com os olhos nossos. Por quê? Porque estamos condicionados na mente, tá? Então, esses aí são os 2 segredos. Só para finalizar aqui, quero que você pense nessa frase que eu anotei aqui para vocês, ó. A grandeza vem para aqueles que desenvolvem um desejo ardente de desenvolver metas grandes. Não importa o tamanho do teu sonho, do teu objetivo, da tua meta. Desenvolva ela e não desiste até você chegar lá. Mas não viva pela meta, viva o processo. Porque se você viver só pela meta, a vida vai se tornar ansiosa e você não vai viver consciente. Como eu disse para você, se você quer ter mais acesso a isso, ter sabedoria para fazer isso sem ansiedade, sem pressão e sem cobrança, vem para a Jornada da Gratidão, nossa comunidade. Espero que você tenha gostado dos 2 vídeos. Curte, comenta aqui e se inscreve no canal. Já manda para 5 pessoas aí esse vídeo. Um beijo, até mais!